Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos resolver algumas questões do Enem do assunto de estática nos últimos anos. Então, vamos lá. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fila esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique em alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, ele se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele te dá o valor do cosseno e o valor do seno. Essa é uma questão do Enem 2019. É a questão mais recente com essa temática. Então, vamos lá. Qual é a força? Então ele quer saber qual é a força que a fita exerce sobre cada uma das árvores por causa da presença do atleta. Então ele quer saber, na verdade, qual é a força de tensão. Então, pessoal, a gente observa essa figura que representa exatamente esse pontozinho bem aqui. Então, vamos chamar de ponto A. Esse aqui seria o nosso ponto A, tá bom? Essas tensões aqui representam a tensão na fita, da prática do esporte. E aqui o ângulozinho, esse ângulo aqui, que é exatamente aqui. Que também corresponde exatamente com esse outro, que é o descrito na questão. Ele dá esse valor, que é exatamente igual a esse outro aqui. Então, nós temos aqui um ângulo aqui de 10 graus Celsius. Então, nós sabemos aqui, a primeira força que vai atuar aqui é a força-peso, né? Essa força-peso é dado vezes massa vezes a gravidade, que ele dá na questão. E aqui vai aparecer duas forças de tensões. Elas são iguais em módulo, porque ela está exatamente no meio da fita. Se fosse no meio da fita, essas tensões seriam diferentes. O que acontece? Devido a esse peso aqui, vai haver essa força de tensão. Essas forças de tensão são iguais, por isso que aqui é T e aqui também é T. E como ela está inclinada, é interessante a gente fazer a decomposição. Fazer a decomposição no vetor, você pode decompor ela no eixo X, que está aqui, que é T vezes o cosseno do ângulo. Então, esse aqui é o nosso Tx. E aqui também vai ser o Tx. Como eles são iguais, esse vetor cancela com esse outro vetor, sobrando apenas a decomposição no eixo vertical, que é o eixo Y. Como eles são iguais, a gente multiplica por 2, que é T vezes o seno de θ. Se você tiver com dificuldade nessa decomposição aqui de vetores, é interessante você revisar o capítulo de vetores, tá bom? É uma coisa rápida, você vai aprender muito rápido e é simples. Então, o que vai acontecer? Se ele está em repouso aqui, nós precisamos eliminar todas as forças aqui. Então, a força no eixo horizontal tem que ser zero, e a somatória das forças na vertical também tem que ser zero. Então, de modo que 2t seno de 10 graus tem que ser igual ao peso. Como ele quer saber a tensão, ele quer saber exatamente quem é esse valor, então basta pegar e substituir, que é um seno de 10, é 0,17. E o peso é dado pela massa vezes gravidade. A massa dele é 80 kg e a gravidade é 10. Então, de modo que a tensão vai ser 800 dividido por 2 vezes 0,17. Você fazendo as continhas aí, você vai encontrar 2,4 aproximadamente vezes 10 elevado a 3 newtons. Resposta aí, letra D. Muito fácil, né, pessoal? A última questão que teve sobre essa temática. Então, vamos ver como ela é abordada nos anos anteriores. Então, essa aqui é uma questão do Enem 2018. É uma questão totalmente teórica. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma seguinte força, chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos.
Então nós temos aqui várias figuras e essas várias figuras aqui tá mostrando como é que funciona o princípio da alavanca. Que a alavanca nada mais é do que o princípio do momento ou do torque. Então, pessoal, observe aqui a figura, onde ele mostra a questão da força, a força resistente e a força potente, que é a força aplicada. A força aplicada. Nós temos então a força potente, seria a aplicação da força, e a resistente, onde seria o atual aqui. Então, observe a questão da distância. Como nós sabemos que o momento ou o torque é força vezes deslocamento, nessa situação que é perpendicular, olha só o que está acontecendo aqui. A distância da força resistente é maior do que a distância da força potente, de modo que a força potente vezes a distância potente tem que ser igual à força da resistência vezes a distância da força resistência. E observe aqui que a força resistente aqui está dando distância muito maior do que a força potente. Então, nesse caso aqui, é fácil a gente observar que dentre eles, a maior força aqui, no qual o objeto, a força potente é maior do que a força resistente, vai ser a pinça. Exatamente porque essa distância aqui da força resistente é maior do que a força potente. Como eles têm que ter módulos iguais, se a distância resistente é grande e a distância potente é pequena, então para equalizar essa equação, a força potente tem que ser maior e a força resistente tem que ser menor, tá certo? Para poder equilibrar essa equação aqui. Então, a única dessas aqui, que a força resistente vai ser maior do que a força potente, vai ser na pinça. Bem, pessoal, a próxima questão é uma questão do Enem 2016. Ela foi a segunda aplicação. Esse Enem 2016 ele foi bastante polêmico, ela teve anulação por motivo de fraude, etc. Então teve uma segunda aplicação, que essa é uma questão da segunda aplicação de 2016. A figura mostra uma balança de braços iguais. Essa informação bem que é importante. Vou pegar aqui o marcador de texto. Em equilíbrio na Terra, onde foi colocada a massa M e a indicação da balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então nós temos duas situações aqui, na superfície da Terra e na superfície da Lua, sobre a qual foi colocada uma massa M. Então vamos lá, ele quer saber a razão das massas M maior com M menor é. Então, pessoal, na primeira situação, vamos mudar aqui, essa primeira situação, ela é na Terra. Se ela é na Terra, se aqui é exatamente a metade, então quer dizer que as massas são iguais. Então, esse M aqui nada mais é do que 0,50 mais 0,50. Ou seja, a massa do corpo é de 1 kg. Na segunda figura, nessa figura bem aqui, ele está falando que o peso na Lua, vamos chamar de PL, é a massa vezes a gravidade na Lua. Então ele está te dando peso na Lua de 4 newtons. A massa do corpo ela não se altera a massa do corpo ela não se altera mudando a gravidade. O que altera é apenas o peso. Então nós temos que saber quem é esse M aqui. A gravidade na Lua ele coloca na questão de 1,6. Então a massa é 4 dividido por 1,6, ou seja, 2,5 quilogramas. Como a questão quer saber a razão entre a massa maior e a menor, basta pegar essa relação, que a massa maior é de 2,5 e a massa menor é de 1, ou seja, a razão entre as massas é 2,5. Isso sem unidade. Por quê? Porque você está dividindo massa por massa. Então você vai ter que cortar quilo por quilo. Então vai sobrar apenas o número. Ou seja, não tem dimensão aqui. Então a resposta é letra B. Vamos agora para a questão do Enem 2015. Em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Isso aqui é informação importante.
Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma das extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Questão muito interessante, pessoal. Então, pessoal, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui, já que a situação aqui do corpo está em equilíbrio, é você analisar as forças envolvidas. Observe aqui que o peso B, o peso da barra, ele está centrado aqui nessa posição e não nessa. Por quê? Porque a gente vai considerar o meio da barra. Se aqui está dividido em 8 partes, aqui vai ser exatamente no meio. Então, a gente vai considerar a força aplicada aqui na barra sendo essa bem aqui. Então, aqui a gente tem que analisar as distâncias para a gente analisar o torque. Então, aqui nós temos 3U de unidades. E aqui ele colocou de uma unidade qualquer de distâncias aqui, que foi dividida igualmente. Certo? Então, aqui nós temos a força normal, que é aplicado sobre esse ponto. Ela não vai interferir no torque, porque ela está exatamente no ponto do eixo aqui, e pode se mover a barra. Então, a gente vai ter que simplesmente igualar os momentos. O momento da força da barra, do peso da barra, com o outro momento aqui, do peso do arroz. Tá bom? Então, como é que se calcula o momento da situação? Olha, é a força aplicada vezes a distância. Só que a força aplicada aqui é a força peso, né? Então, nós temos o peso, vamos colocar aqui, da barra, vezes a distância. A distância aqui da barra, aqui na primeira situação, é U. Essa distância aqui, o desenho aqui chamou de U. E já aqui da outra, aqui, do A, nós temos o peso do saco de arroz, que é a massa do saco de arroz, vezes a gravidade, vezes a distância aqui, que vai ser de 3U. Esse U pode cancelar com esse. Como o peso aqui é massa de B vezes a gravidade, e aqui é a massa do arroz vezes a gravidade, vezes 3, a gente pode cancelar esse G com esse G. A gente não pode cancelar as massas que são diferentes. Então, por aqui nós podemos ver que a massa da barra é igual a 3 vezes a massa do arroz. Como ele quer saber a massa da barra, ele tem que saber a massa do arroz. Qual é a massa do arroz? A massa do arroz. A massa do arroz ele dá aqui na figura, que é 5 quilos. Então, a massa da barra é 3 vezes 5, ou seja, 15 kg. Estou interessante, né, pessoal? Essa aí foi a questão do Enem 2015. Então, pessoal, por hoje é só. Vocês viram aí como é abordada a temática de estática dos corpos no Enem desde 2015 até 2019, tá bom? Um abraço, postem umas dúvidas, qualquer coisa a gente comenta. Um abraço e até a nossa próxima aula.